Ele é digno. Aleluias. Que você possa nessa manhã sentir o amor do Senhor. Onde o amor chega, a transformação. Onde o amor chega, a restauração, a cura. Às vezes você se sente tão desamparado, mas possa ter certeza que os olhos do Senhor estão voltados a você, que você é um filho amado, que Jesus te ama. Oh, Ele é o Deus do impossível, Ele é um Deus de amor, e Ele quer nessa manhã te transformar, Ele quer te encher. Então declare isso nessa manhã, amém? Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti, até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Peça isso nessa manhã. Tu és o pão do céu, Peça pra Ele te encher. o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me, até transbordar. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti, até transbordar. Eu nunca vou me saciar, enche-me de Ti, até
possamos transbordar do teu amor, papai. Está aberto para que a tua presença venha encher. Feche os teus olhos, querido, e adore ao Senhor Jesus. O pão do céu, o Deus Emanuel, enche-me até transbordar. Aleluia, dê um aplauso ao Senhor, ao único que é digno de toda a honra e toda a glória, amém? Aleluias. Continuemos a adorar ao Senhor. Feche os teus olhos. Tenha um momento aí em particular com o Senhor no teu lugar. Receba desse fogo consumidor. Sabe, querido, nós passamos por vários problemas, várias situações, mas se você está aqui hoje, é porque existe um fogo dentro de você, um fogo que nunca dorme, um fogo que nunca apaga e nunca apagará. E nunca apagará. Passe o que você passar, custe o que custar, esse fogo jamais se apagará. Fogo consumidor. Aleluias. Adore ao Senhor. Vem, Espírito Santo. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Aleluia. Aleluia. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse Rei veio a mim, com os seus olhos em chamas. Eu perguntei sobre os seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida, e a minha vida Ele governa. Declare isso. E a minha vida Ele governa. E esse amor
vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Adore Ele nessa manhã. Adore ao Senhor Jesus nessa manhã. Tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o Senhor. Exalte a Ele o mais alto que você puder nessa manhã. Exalte o nome de Jesus mais alto que você puder nessa manhã. Grande é o Senhor, cantarei quão grande é o Senhor, todos hão de ver quão grande é o Senhor. Sobre todo nome é o teu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Exalte a Ele, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o teu. Cante, igreja. Exalte a Ele o mais alto que você puder nessa manhã. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Suas grandezas, Senhor, são incompreensíveis à nossa mente. Sua grandeza, Senhor, escapa do nosso conhecimento.
Sua grandeza vai além do nosso pensamento ou daquilo que podemos assimilar. E mesmo assim, um Deus tão grande cabe dentro de nós, habita dentro de nós. Oh, papai, obrigado por sua promessa, estaria conosco. E Pai, nós reconhecemos, Pai, o seu poder, a sua grandeza, e declaramos nessa manhã que só o Senhor reina. Só o Senhor reina. O Senhor é grande, grande, grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Grande é o Senhor e muito digno de ser exaltado. Aleluias, glórias a Ti, Senhor. Cantarei quão grande é o meu Deus, todos vão te ver, quão grande é o meu Deus. Aplauda ao Senhor, aleluia, glórias a Ti, Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Tu és grande, Senhor, Tu és grande, Tu és grande. Aleluia, 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 aleluia. Louvado seja, louvado seja seu nome, louvado seja, louvado seja o seu nome, Senhor. Aleluia, 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 louvado seja o teu nome, Senhor. Seu amor santo, Jesus, por esse amor que nos faz sentir amados todos os dias, amada todos os dias. Merecemos esse amor, Senhor. Queremos mais e mais de Ti, Senhor. Aleluia. Sabe, queridos, a Bíblia fala de 3 coisas que sobem da terra até o céu diante do Senhor. Três coisas que a palavra cita, que quando feitas com sinceridade, elas saem da terra e alcançam as narinas de Deus e causam um bom perfume diante das narinas do Senhor.
nosso louvor e adoração, nossas orações e nossas ofertas. São essas três coisas que, quando fazemos com integridade, inteiros, quando fazemos com alegria, o Senhor recebe, porque Ele sabe que nenhuma dessas coisas tomam conta do nosso coração, porque nós entregamos a Ele. Deus não procura adoração, em nenhum lugar Ele procura adoração, mas Ele procura adoradores, aqueles que entregam. Oh Senhor, oh Senhor, como Te louvamos, exaltamos, Pai, Tu és grande. Recebe, Pai, nosso louvor e adoração, recebe as nossas orações, recebe tudo aquilo que vamos Te entregar nessa manhã. Pai, se manifesta no nosso meio, vem com curas, sinais, libertação. Liberta-nos, Senhor, quebra as cadeias, Pai, porque somos Teu povo, livre, remidos e resgatados pelo precioso sangue de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Amém. Nós vamos, tem dia que não dá vontade de parar, gente, mas nós temos um tempo ainda para cumprir, e é claro, mas que todo esse mover do Espírito no nosso meio, através das canções, dos louvores, possam ter te preparado para receber a palavra do Senhor agora, em nome de Jesus, amém? Fique à vontade, pode se sentar. Aleluia. Graças a Deus. Queridos, eu tenho uma palavra para compartilhar com você nessa manhã, e é uma palavra muito prática, direta, porque assim eu creio muito no poder da palavra de Deus, amém? Eu creio nos dons do Espírito, eu creio muito nos dons do Espírito, eu creio muito no mover do Espírito, mas eu creio também que toda mudança e transformação na nossa vida começa por uma palavra. Deus, quando a terra se tornou um caos, porque está lá em Gênesis, no princípio, né? Bereshit bara Elohim, no princípio criou o Senhor Deus, Eretz, a terra. E aí no versículo 2 tem um hiato aí, um espaço de tempo, que nós não conseguimos medir esse espaço de tempo, mas diz que lá, traduzido para nós, e a terra era sem forma e vazia. Se era, na verdade tornou-se, e a terra tornou-se sem forma e vazia. Um evento fez com que a terra se tornasse um caos e vazia. Cremos que é na queda da posição de Ben-Serrar ou Lúcifer, da sua posição, ele cai da posição, não é bem uma caída lá do céu, até que é a caída da posição, ele era um guardião, mas não é sobre isso que eu quero pregar, eu quero só introduzir aqui para você. E quando Deus, ele começa então ali a restaurar todas as coisas, né? Ele começa pela palavra, e disse Deus, haja luz, né? Dabar rayar or, disse rayar or, haja luz, apareça a luz. Não era uma luz que foi criada, a luz apareceu.
E ali o Senhor, Ele começa então a organizar todas as coisas. E a partir de então, tudo você vê que toda a restauração, toda a transformação, toda a libertação, toda a guerra que o povo ia, eles recebiam uma palavra. E eu gosto sim do mover do Espírito Santo, eu gosto sim, sabe, eu acredito no dom das profecias, mas eu creio que tudo que nós, sabe, que causa uma transformação genuína em nós, é a palavra pura, a palavra de Deus, a palavra que vem e nos coloca de novo na direção. Quem acredita comigo nisso, diz amém. Então por isso que, sabe, eu chamo a sua atenção, né, para que depois de um momento como esse, você abra o seu coração para receber a palavra, porque eu vou falar de coisas práticas aqui, ao mesmo tempo eu sei que a Bíblia ela é simples e profunda, e vai nos colocar na rota daquilo que na verdade a gente já sabe. Amém? Em nome de Jesus? Então eu quero começar aqui em Gênesis capítulo 34, versículo 30. Gênesis 34, versículo 30. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros. Eu estou lendo na NVI, Nova Versão Internacional. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim o ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes dessa terra. Somos poucos, e se eles se juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Agora adianta um pouquinho, Gênesis 49, versículo 7. Gênesis 49, versículo 7. Aqui, Jacó está no final da vida dele, muitos anos se passaram, ele chama todos os filhos para que ele abençoasse os filhos, para que ele liberasse uma palavra para os filhos, para que ele direcionasse ali profeticamente a vida dos filhos, e todos os filhos estão ali diante dele, e o versículo 7 está aqui falando com Simeão: maldita seja a sua ira, tão tremenda, e a sua fúria tão cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os dispersarei em Israel. Só isso por enquanto. Queridos, eu vou te colocar dentro de um contexto aqui para você entender esses dois textos que nós lemos. Simeão agiu de uma forma impensada, imatura, agiu com ódio, com raiva, e em uma situação onde era para deixar para lá, confiar que Deus ia resolver, confiar que Deus ia fazer. Eu não vou entrar nesse mérito da questão, porque a gente demandaria muito tempo para isso, mas Jacó falou assim: olha, fiquem tranquilos, não vão fazer nada, vão confiar, Deus vai fazer justiça, Deus vai fazer o que precisa ser feito. E eles precisavam confiar que Deus faria, porém eles quiseram ser mais justos que Deus, eles quiseram ter um plano melhor do que os planos de Deus, e eles agiram com crueldade, com raiva, com fúria, para cima daqueles cananeus e daqueles ferezeus, e a ponto de ser tão grave que Jacó chama aquela ira, aquela raiva deles de loucura, de crueldade, e fala: foi cruel. Sabe, esse ato impensado de vocês foi uma ação impensada, que foi chamada até de loucura. E ali na hora de abençoar os filhos, aquilo, muitos anos se passaram, e não adianta a gente pensar que o tempo cura tudo. O tempo cura tudo. O tempo resolve tudo. O tempo... Meu irmão, se o tempo curasse alguma coisa, a farmácia ia vender relógio.
tempo não cura. Deus cura, Deus liberta. Mas entenda que é onde eu estou introduzindo para chegar no nosso contexto atual. Então, depois de muito tempo, Jacó chama os seus filhos para abençoá-los, e ele vai liberando uma bênção para cada filho. E quando chega em Simeão, fala assim: Simeão, o seu ódio foi loucura, a sua raiva, seu ato impensado foi cruel. Então vocês serão espalhados sobre essa terra, vocês não terão direito de herança nessa terra, vocês não terão herança nessa terra, vocês serão espalhados. Foi essa a palavra que veio sobre a vida ali de Simeão. Você conhece alguém? Porque olha o que Jacó falou para ele: olha, o seu ato, Simeão, impensado, comprometeu a mim e toda a família. Você não precisa responder, tá? Eu estou aqui te colocando comigo aqui no contexto. Você conhece alguém que por vez ou outra, por um ato impensado, quase põe tudo a perder? Por um ato de insanidade, por um ato de raiva, e depois se justifica: não, mas eu sou nervoso mesmo, eu sou nervosa mesmo. Por favor, não olha para trás nem para o lado, fica firme olhando para mim e põe amor nas minhas palavras. Você conhece alguém que de repente por um impulso, age ali com raiva, age ali com uma situação que, sabe, que de repente põe tudo a perder, põe a família a perder, muitas vezes por um ato impensado, uma traição, alguma coisa, uma aventura, por uma atitude isolada, parece que põe toda a missão e todo o propósito a perder. Foi isso que Simeão fez. Aí Jacó, depois disso, morre. 5 gerações se passaram já, muitos e muitos anos, na verdade, quase 500 anos se passaram. E eu vou dar um salto aqui na história, eu vou dar um pulo aqui na história, mas o povo agora está saindo da terra prometida, né? Porque as famílias de Jacó, eles descem para o Egito, e aquelas 75 pessoas que estão ali com Jacó, que descem para o Egito, a partir dali eles vão ali se multiplicando, casando e ficam no Egito, né? Você sabe da história, José estava lá, e eles vão crescendo, 430 anos ali no Egito, e aí eles estão fortes, eles estão poderosos. Moisés vai lá e fala para o faraó não deixa o povo ir e tal, você conhece um pouco da história. E aí vem as pragas, o faraó fala vai, eles atravessam o Mar Vermelho. Ufa, falei 500 anos agora em 2 frases aqui. E aí eles estão prontos para chegar na terra, e Moisés então, ele está ali pronto para abençoar o povo. Abre sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 33. A bênção, esta é a bênção com a qual Moisés, homem de Deus, abençoou os israelitas antes de sua morte. E ele disse: o Senhor veio do Sinai e alvoreceu sobre eles desde Seir, e resplandeceu desde o monte Parã, e veio com miríades de santos. Miríades são milhares de milhares, santos desde o sul, desde as encostas de suas montanhas. Certamente és tu que amas o povo, todos os santos estão em suas mãos. A teus pés todos eles se prostram a ti e recebem instrução, a lei que Moisés nos deu, a herança da assembleia de Jacó. Ele era rei sobre Jesurum, quando os seus chefes e o povo se reuniam juntamente com as tribos de Israel. Que Rubem, e aí presta atenção aqui em mim agora, e aí ele começa a liberar
a bênção sobre cada um dos filhos de Jacó. Ele cita aqui Jacó, ele fala que os herdeiros de Jacó agora vão ter uma herança naquela terra. Meu irmão, preste bem atenção para você entender depois, na hora que eu começar, eu sair da história e entrar na palavra profética. Então, Moisés está aqui pronto também para morrer, como Jacó estava lá pronto para morrer, e Jacó falou: vocês não vão ter herança, vocês vão ser espalhados sobre a terra dos seus irmãos. E aqui agora Moisés, quase 500 anos depois, como eu te disse, ele está aqui pronto também para morrer, e eles estão diante da terra, e vão entrar na terra, já passaram todo aquele processo do deserto e tal, e Moisés chama e fala assim: olha, eu estou aqui para abençoar os israelitas em nome de Deus, e porque o Senhor no Sinai me apareceu e tal, e eu vou liberar a bênção para você. Se você ler todo o capítulo 33, você vai perceber duas coisas: para cada tribo houve uma bênção e uma herança. E você vai perceber outra coisa: Simeão nem é citado e nem é falado. Não havia para ele nem bênção e nem herança. Quem está me entendendo aqui diz amém. E aí nós começamos a olhar para trás do contexto onde Jacó, ele libera aquela palavra de maldição mesmo, dizendo: olha, o seu ato impensado, o seu ato impulsivo, o seu ato de ódio, de raiva, o seu ato de vingança vai trazer consequências terríveis para você. Irmãos, hoje nós podemos pensar assim: mas tudo bem, o que eu tenho a ver com Jacó, o que eu tenho a ver com Simeão? Bom, você pode não ter a ver com Simeão, ou que aquele ato impensado dele trouxe consequências para a sua vida, mas você tem a ver com Adão, e uma consequência, um ato impensado de Adão também trouxe consequência para toda a humanidade. Mas fique em paz, que tem solução. Teve solução para Simeão, tem solução para nós, e nós já temos a posse e a apropriação dessa herança. Amém? Eu quero te adiantar o final da palavra dizendo que você não vai sair daqui mais complicado, você vai sair daqui mais renovado, restituído em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Por quê, irmão? Porque muitas vezes o inimigo, ele é oportunista, ele espera uma pessoa ficar descontrolada, a pessoa ficar com raiva, com sentimentos que não vêm de Deus, com sentimentos de carne, sentimentos de carnalidade, para que ele possa vir e plantar suas sementes de ódio, de raiva, de vingança. E, sabe, e essa palavra vem muitas vezes para que a gente não permita que essas sementes do maligno alcancem o nosso coração, porque muitas vezes por atos impensados, por atos descontrolados de pessoas, eles têm dito: nunca mais eu converso com fulano de tal, nunca mais eu faço isso, nunca mais aquilo, e ficam tomando decisões permanentes baseadas em emoções temporárias. Porque as emoções uma hora vão passar, mas as decisões, as ações, elas permanecem. Quantos estão me entendendo aqui, digam amém. O Salmo 4:4 fala algo que a gente conhece muito: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a sua ira. E isso o apóstolo Paulo repete lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Fala no Salmo 4, versículo 4, e fala em Efésios 4, 26 e 27, olha: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, não dorme, não vai dormir sem resolver essa situação dentro de você, com a pessoa. Não deixa o sol se pôr sem que você não tenha resolvido isso dentro de você. E continua dizendo assim, ó: e não deis lugar ao diabo. Por quê? Porque a ira, a raiva tem dado lugar ao diabo. Homens têm ido embora de casa, mulheres têm ido embora de casa, têm falado sobre separação numa hora de briga, de confusão. Sabe, ao invés de aprender a brigar, vou pôr entre aspas isso, aprender a consertar, realmente, tem que brigar, então vamos brigar certinho, sem gritar, sem bater, sem espernear, sem fazer nada. Vamos resolver qual que é a melhor forma da gente resolver isso, como dois bons adultos, maduros e principalmente cheios do Espírito Santo. Meu irmão, você é cheio do Espírito Santo. Aí vem na hora da raiva, na hora da ira, decisões impensadas. E o inimigo, ele começa a agir nessa hora. Sabe, antes, você não tem como você não sentir, mas tem como você pensar antes de agir.
Não tem como você não sentir, porque vai ter uma hora, irmão. Vai ter uma hora que os sentimentos podem aparecer. A raiva, a ira. E a Bíblia diz: irai-vos. Nós vamos, não tem jeito, mais cedo ou mais tarde. A pessoa mais calma, mais fleumática que existir, ela pode uma hora perder a calma. Mas o conselho é: não pequeis e não dê lugar ao diabo. Então, naquele momento, a atitude de Simeão provocou outra atitude de Jacó, que libera uma palavra, um decreto sobre ele, que ele não teria herança, que ele seria espalhado sobre a terra, que toda a tribo ali seria, destruída. Moisés morre e agora quem assume é Josué. E Josué vem e percebe que Jacó condenou, Moisés confirmou, não liberou herança nenhuma para eles, e Josué está pronto agora para executar, porque agora é Josué que está com eles na terra e está distribuindo as terras. Eu estou avançando alguns anos na história, mas eu creio que na sua mente você já consegue assimilar, porque aí Moisés morre do lado de lá do Rio Jordão, e aí eles atravessam ali com Josué, Moisés ele representa a lei, e a lei de alguma forma te trouxe até onde você pôde chegar. Mas chegou um momento que a lei ficou, e quem entra é Josué. O nome Joshua significa salvação. A religião te trouxe até um certo ponto, foi boa, te conduziu, mas chega uma hora que a gente atravessa o rio, porque o Josué, o nosso Jesus, o nosso Salvador, o nome Josué é salvação. Ele que nos conduz dali para frente para nos entregar a herança que nós temos, aleluia. E Josué está pronto agora então para distribuir aquelas terras, sabe, e fazer toda a divisão ali das tribos. É como se, os mineiros têm aqui, esse aqui é o espaço dos mineiros, os paulistas, os cariocas, os baianos, os matogrossenses e tal. Então eles estavam sendo divididos, a herança de cada um ali sendo dividida, e Josué, naquele papel dele de conduzir o povo, ele encontrou uma solução para Simeão. Abra sua Bíblia, por favor, em Josué, capítulo 19. Pula mais um pouquinho. Josué, capítulo 19. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã, cada uma das famílias daquela tribo de Simeão. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba, ou Seba, Moladá, Azar Sual, Balá, Azem, e aí vai falando os nomes das cidades que eles receberam. É só isso que eu quero mostrar para você na palavra, qual foi a solução que Josué encontrou. Josué falou o seguinte: olha, Simeão, vocês não têm herança, vocês não têm parte aqui, mas vocês vão habitar dentro do território de Judá. Vocês serão co-herdeiros de Judá. Judá tem uma herança, Judá tem um território. E como lá atrás, naquele erro impensado, naquela situação, vocês receberam esses decretos, e agora nós estamos encontrando então uma solução. Simeão vai ser co-herdeiro de Judá. Co-herdeiro de Judá. Eu creio que você já está entendendo aonde eu vou chegar aí. Então Simeão agora ele tem um lugar. Ainda que ele não estava exercendo domínio sobre aquela terra, mas ele fazia parte agora da coherança que Judá havia recebido. Eu quero ler mais um texto com você. Eu espero que você goste de ler a Bíblia, irmãos. Juízes, capítulo 1. Juízes capítulo 1 diz o seguinte: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor:
quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro, e eu entregarei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão, da tribo de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutaremos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado. E os homens de Simeão foram com eles. E aqui o que acontece? Simeão, então, a tribo de Simeão, eles estão habitando agora dentro do território de Judá. E quando existe uma guerra para expandir o território, para conquistar novos territórios, para vencer o inimigo, a palavra de Deus veio: primeiro Judá sobe. Judá vai primeiro. E aí Judá, naquele incumbência de vencer o inimigo, de conquistar o território, de expulsar o inimigo do território deles, eles viram e falam para Simeão: Simeão, vamos conosco, vocês vão lutar conosco. Então a tribo de Simeão disse: sim, nós vamos lutar com vocês. Vamos lutar com vocês, sim, e vamos subir e vamos vencer. Irmãos, não está na palavra aqui, mas eu estou lembrando de uns significados aqui, e eu quero liberar uma palavra para você, para quando você tiver suas guerras, suas batalhas, para expulsar o inimigo. Judá significa louvor. A palavra Yudá do hebraico significa louvor. A palavra Shimeon significa intercessão, oração. Então, para você vencer suas batalhas dentro do seu território, entra com louvor e adoração, e entra com oração, que você vai pôr o inimigo para correr, que você vai pôr o inimigo para fora. Aleluia! Quem vai primeiro? Judá vai primeiro. Pastor, o que eu faço? Porque o inimigo está invadindo. Vai louvar e vai adorar. Em segundo, vai interceder e vai orar, porque os inimigos baterão em retirada. Dê um aplauso ao Senhor e glorifique o nome dele. Aleluia! Aleluia. Amém. Versículo 17 fala assim: depois os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Zefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão ela foi chamada Ormá. Ormá significa destruição. Então eles foram e destruíram todas as armas do inimigo. Eles subiram juntos, Judá, louvor, e Simeão, oração. Vamos junto, vamos junto. Eles sobem junto e eles vão e entram no território do inimigo e desarquiteta tudo aquilo que o inimigo estava arquitetando para vir contra eles. Destruíram. Por isso aquela cidade se chamou Ormá. Ormá significa destruição. Em nome de Jesus, você vai destruir todas as armadilhas do diabo, de Satanás contra a sua casa e sua família, em nome de Jesus. Eles destruíram tudo. E aí agora eles aumentaram a herança. Simeão não tinha herança, mas Deus encontrou em Judá um lugar para eles. Tá bom, pastor, mas como isso se aplica em nossas vidas? Como isso se aplica em nossas vidas? Eu tenho alguns textos aqui, mas eu vou apenas citar para a gente ganhar um tempo, né? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou o Senhor Deus e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E aí a Bíblia diz que o Senhor os abençoou e disse: dominai, sujeitai a terra e multiplicai. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre tudo que existe, e comam de tudo que tem nessa terra. Ou seja, quando Deus cria o homem, Deus dá uma herança para o homem. Deus dá o quê? Uma herança para o homem. Deus cria o homem. Agora eu quero entrar na palavra, irmão. Você entendeu a introdução, eu quero entrar na palavra. Então Deus cria e formou o homem do pó da terra e deu ao homem uma herança. A terra é de vocês. Tudo isso que eu coloco aqui é para vocês. E vocês vão dominar, vocês vão sujeitar, vocês vão multiplicar aqui, e vocês vão ter toda essa provisão que vocês estão vendo. E aí a gente entende muitas vezes que com a atitude de Adão, o homem, o ser humano, ele perde essa capacidade de dominar as coisas, e o homem passa a ser dominado pelas coisas.
O homem perde essa capacidade, essa herança que Deus deu de multiplicar, porque muitas vezes, para multiplicar alguma coisa, até porque algo que precisa ser multiplicado tem que frutificar primeiro. Se você entende o que é isso, você vai entender o seguinte: eu quero, pastor, eu quero prosperar, pastor, eu quero multiplicar. Então entenda uma coisa poderosa, irmãos, entenda uma coisa poderosa. Só multiplica aquilo que frutifica, porque você vai multiplicar aquilo que frutificou, e para frutificar tem que plantar. Então você já entendeu, se é inteligente, eu paro aqui que não está na palavra. Então o homem perde essa capacidade então de multiplicar, ele perde essa capacidade de dominar, ele passa a ser dominado pelas circunstâncias, dominado pelas emoções, dominado pelo pecado. Ele perde essa capacidade de ter uma provisão com fartura, porque Deus falou: se tudo que está na terra é de vocês podem comer livremente, pode colher livremente. E aí o homem perde essa capacidade. Hoje a gente sabe que para a gente ter tudo aquilo que a gente precisa, exige muito esforço, muito trabalho. Então aquela mesma história de Simeão, que no passado comprometeu o futuro dele e da família, a história de Adão comprometeu o nosso futuro e a nossa família. Só que a gente começa a olhar, e quando parece que está chegando perto, dá algo errado. Quando parece que vai, não vai. Eu não sei se você já teve essa sensação. Quando você acha se agora vai emplacar, agora é golaço, e não deu certo. Quando você pensa assim: nossa, agora, glória a Deus, aleluia, agora vai, e você vai, e já faz um churrasco antecipado para comemorar, convida o pastor Urânio, glória, e não foi. E quando você pensa, sabe, não, agora vai deslanchar as coisas, e aí muitas vezes nós nos deparamos com muros, nós nos deparamos com muralhas que ficam nos impedindo de chegar diante de tudo aquilo que é a herança que Deus nos deu, porque a herança que Deus nos deu é o seguinte: a terra, inclusive o Salmo fala que a terra Ele deu aos filhos dos homens, tudo é do Senhor, a terra, sua plenitude, tudo, mas Ele deu a terra para nós dominarmos. Quantos estão me entendendo aqui? Digam amém. E aí a gente vê que quando algumas coisas, sabe, parece que vão chegar lá, a gente tem que recomeçar do zero, tudo de novo. Quando parece que agora estamos nos acertando, parece que dá tudo errado de novo. Quando parece que a coisa vai fluir, não flui. Quando parece que estamos libertos, agora eu estou liberto de verdade, agora eu estou liberto mesmo. Aí a gente vai e percebe que está preso. Quando a gente acha que está curado, não, agora eu estou curado, em nome de Jesus, já perdoei, já fui perdoado, já pedi perdão, está tudo certo. Aí vem aquela ferida e se abre de novo, e a gente chora de novo, e a gente sente de novo. Meu irmão, assim foi a história por muitos e muitos anos de Simeão, até que ele passa a ser cordeiro com Judá, e sendo cordeiro com Judá, aquela maldição é quebrada, e ele passa agora a ter uma herança e um propósito pelo qual lutar. Eu quero dizer já para você, que a nossa vida pode ter sido por muito tempo, sabe, meio sem sentido, ou a gente percebendo que muitas vezes a gente vai indo, e quando está chegando não dá certo, que a gente vai indo, quando está para romper parece que não vai. Eu quero dizer para você que hoje vai começar um novo ciclo na minha, na sua vida, um novo ciclo, onde nós temos que entender que Simeão, ele errou e foi cordeiro de Judá. Nós, seres humanos, erramos, o pecado de Adão e o nosso pecado, mas somos também cordeiros de Cristo, o leão da tribo de Judá, e é por isso que nós estamos nessa batalha, nessa peleja junto com ele, e nós sairemos vencedores. Assim como Simeão venceu, nós também venceremos, em nome de Jesus. Nós temos aquele que é o leão da tribo de Judá. Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz o seguinte, Gálatas capítulo 3, versículo 13, abra sua Bíblia, por favor. A palavra do Senhor diz assim: Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a
fé. Aleluia, aleluia. Não, dá um glória a Deus de verdade, porque essa palavra é muito tremenda. A Bíblia diz, meu irmão, que na cruz Jesus levou toda a nossa maldição. Então, independente do pecado original, porque você podia falar assim, nem conhecia Adão. Esses dias, no café da manhã lá, a Lívia falou comigo, era 20 para 7 da manhã. E ela despertou o celular dela para ir para a aula, né, para ir assistir a aula. E ela veio tomar café ali comigo e tal. E eu estou ali lendo a Bíblia e ela, papai, mas é verdade que por causa de Adão, acho que é a crise de todo mundo, antes de entender a revelação, é a crise de Adão, porque tem gente que quer colar o brinco de Adão, irmão, quando chegar lá. É sério, até chegar a revelação, é verdade por causa de Adão, que Adão comeu o fruto e tal, que hoje a gente tem que ir para a escola, que a gente tem que estudar, que não sei o quê. Eu falei, filha, é só o começo, porque tem que trabalhar depois, e a promessa não era nem de estudar, era ter que trabalhar, né? E aí eu fui até chegar a explicar para ela o que está em Provérbios, né? Que o trabalho é bênção, né? A bênção do Senhor, ela reflete um dia de bênção, sem acrescentar dores, né, e tal. Eu fui falando tudo isso com ela, mas ela já estava em crise, com 11 anos já estava em crise com Adão, porque tinha que estudar. E muitas vezes nós olhamos para isso e falamos, mas o que eu tenho a ver com Adão? Agora você imagina, meu irmão, naquela época lá, 500 anos se passaram, 5 gerações tinham passado, e alguém fala assim, puxa, nós não temos herança, por causa de Simeão, o patriarca, o nosso patriarca que já morreu faz 400 anos, e nós estamos aqui pagando o preço ainda? Pois é, mas só que teve um momento em que Josué, o Salvador, ele veio, né? Josué significa salvação, deixa eu insistir nisso com você. E Josué veio e todo mundo falou, você não vai ter herança, você vai ficar espalhado. Josué olhou e falou assim, olha, pelo pecado de um, eles estão nessa situação, mas um ato de justiça agora vai fazer com que eles sejam co-herdeiros de Judá. Nós estávamos mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados, porque o salário do pecado é a morte, é isso mesmo. Mas aí Deus olhou e falou assim, pois bem, estou enviando o Jesus, o Salvador, e eles, você, eles serão co-herdeiros do leão da tribo de Judá, e ele vai pagar o preço de toda maldição, e eles agora sendo herdeiros, eles terão de volta o domínio sobre todas as coisas, o domínio sobre os seus próprios sentimentos, eles terão sujeitar a terra e as coisas não serão dominadas por elas, e eles terão provisões extraordinárias, porque agora eles são devolvidos na herança, são agora, eles não têm herança mais, porque a terra foi amaldiçoada por causa do pecado, então a terra não é mais do homem. Pois bem, mas a terra é de Cristo, porque ele venceu a morte, o mundo e o diabo, e aí Deus vem e diz, vocês são co-herdeiros dele agora, então tudo é nosso de volta, aleluia. Você não pode ser dominado pelas circunstâncias, você não pode ser dominado pelas situações, você não pode ser dominado pelos sentimentos, aleluia, 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 glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, está escrito assim, portanto agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelos pecados, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, deseja o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz, aleluia,
Aleluia! Deus vem e fala assim: pois bem, existia uma condenação para todo ser humano, para toda a humanidade, mas essa condenação foi satisfeita em Cristo Jesus, que cumpriu toda a lei por nós, já que nós seríamos incapazes de cumpri-la. E aí ele vem e cumpre, e aí agora o decreto é: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Meu irmão, essa palavra é muito forte, e tem muita gente, sabe, com autocomiseração, com sentimento de erro, de engano, de erros do passado. Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que aconteceu isso? Por que minha mãe morreu? Por que não sei o que aconteceu? Por quê? E nós ficamos voltados, sabe, como aquela geração olhava para trás e falava: o que Simeão fez para a gente? Ou como aqueles que são, sabe, incrédulos, pode olhar para trás e falar assim: puxa, o que Adão fez e arruinou todos nós. Mas aqueles que creem agora têm a mentalidade do Espírito, porque a mentalidade da carne, meu irmão, é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e é paz. É quando você entende: não tem mais condenação sobre a minha vida, eu erro ainda, eu falho ainda, e olha, em nome de Jesus, que seja cada vez menos você errar, que seja cada vez menos você pecar, mas saiba que nós todos falhamos, todos nós pecamos, todos nós ainda falhamos, mas Cristo não nos condena mais. Toda condenação já foi satisfeita na cruz do Calvário, e agora Deus olha para nós através da cruz, Ele olha para nós através do sangue de Jesus, e Ele fala: eles não tinham direito de herança nenhuma, de vida eterna nenhuma, mas através do ato do leão da tribo de Judá, eles são co-herdeiros, e agora eles podem ter a herança. Aleluia, aleluia. Versículo 9 diz assim: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, e se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Versículo 12, vamos pular um pouquinho. Portanto, irmãos, estamos em dívida. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Nós estamos em dívida, mas não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Não dê espaço para a carnalidade. Você é humano, você tem a sua humanidade. Humanidade não é pecado, humanidade é o presente que Deus nos deu. Não pense que humanidade, eu não estou falando de humanismo, não pense que humanidade é pecado, suas fraquezas é pecado. Não é, é o presente de Deus para você. Mas carnalidade é pecado. E a Bíblia está nos dizendo: não dê espaço para essa carnalidade, porque essa carnalidade fez com que Simeão, ele tivesse um ato impensado. E eu não quero ir profundo no texto, mas Levi também não teve herança, que estava junto com Simeão lá. Levi foi redimido também depois, mas a gente teria que ter mais uma hora aqui de culto para a gente falar sobre isso. Mas Levi também não teve herança na terra, mas teve redenção para ele. Então Deus sempre vai criar um caminho de redenção, um caminho de restituição, para Ele levar a gente de volta para o propósito dEle. E o propósito é vivermos guiados pelo Espírito e não guiados pela carne, não termos atitudes impensadas, não termos atitudes impulsivas, não termos atitudes de raiva. Esses sentimentos não procedem de Deus, procedem do diabo, e eles são colocados ali em atitude através da nossa carne, e não podemos dar espaço para isso. Versículo 13: pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, e pelo meio do qual clamamos: Abba, Pai. Aleluia.
O próprio Espírito testemunha no nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e se de fato participantes dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Dê um aplauso a Ele, aleluia, aleluia. Se coloque em pé, meu irmão. Escuta o que eu vou falar para você. O que perdemos em Adão, fomos restituídos em Cristo. Eu vou repetir que só alguém ouviu. O que perdemos em Adão, fomos restituídos em Cristo. Aquilo que Simeão perdeu, ele foi restituído em Judá. Aquilo que através de Adão perdemos, fomos restituídos em Cristo. E agora somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Então, aprenda a descansar e a confiar nos planos de Deus. Todo ato de justiça própria é uma desconfiança de que Deus não pode agir. Isso é incredulidade. Simeão, ele partiu para fazer justiça, matou os caras que fez mal para sua irmã lá e tal, porque ele não foi capaz de descansar e confiar que Deus poderia fazer. Sabe, irmãos, por mais que seja uma palavra que você já sabe, que você já tem Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, muitas vezes nós ainda não estamos dominando a nossa carne. E uma das promessas do Senhor é que a nossa carne, nós teríamos que dominá-la, porque senão a gente vai morrer. E se a gente viver pelo Espírito, então a gente vai ter vida. Não é redundância, não, é vida, e vida em abundância, é vida em plenitude. Por mais que a gente já saiba dessa palavra aqui, que, poxa, somos co-herdeiros de Deus e com Cristo, aleluia, mas nós ainda temos que tomar posse, sabe, da multiplicação que é a herança para nós nessa terra. É por isso que nós temos que tomar posse, de sujeitar todas as coisas, dominar todas as coisas, e não ser dominado pelas coisas. Não sermos dominados pelo dinheiro, é a gente que domina o dinheiro. Não sermos dominados pelo vício, é a gente que domina tudo isso. E saber que nessa terra, Deus a criou para nos dar provisão. Sabe, irmãos, toda vez que Deus foi pôr algum ser vivo, Ele criou primeiro um ambiente para esse ser ter provisão. Antes de criar os peixes no mar, Ele criou o mar e os rios. Antes de criar os animais do campo, Ele fez crescer ervas verdes. Nos campos, Ele preparou o ambiente. Antes de formar o homem, Ele criou um jardim. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. E pôs ali o homem, criou o ambiente primeiro de provisão para que o homem vivesse. É por isso que um ser fora do seu habitat, ele morre. Um peixe não pode viver fora da água, como uma ave não pode viver dentro da água. Você tirar um peixe da água, ele vai ficar pulando. Você pôr uma ave dentro da água, vai ficar desesperado. Você tirar alguém da presença de Deus, ele vai ficar desesperado, porque o nosso habitat é a presença. Nosso habitat é a presença. Eu não sei o que você está vivendo, cara, eu não sei o que você está passando, mas eu te garanto que na presença nós vamos ser restituídos de todas as promessas do Senhor, porque nós somos co-herdeiros com Cristo. Somos co-herdeiros com Ele.
quando a gente age impulsivamente, nós não estamos confiando em que Deus pode fazer. Sabe, ontem eu estava pensando um pouco naquilo que Jesus falou no Sermão do Monte. Sabe, se alguém te bater em uma face, dê também a outra. O que será que isso pode significar? Muita coisa. É claro que alguém vai te dar um tapa, você não vai falar assim: Jesus mandar dar outra, pode bater aqui também. Porque na verdade, se alguém te bater aqui, se você simplesmente perdoa, você já deu a outra face. Entendeu ou não? Te bateu, te ofendeu, te agrediu, o que você vai fazer? Não, vou falar mal também, vou fazer isso, vou dar o troco, não sei o que. Não, isso não, quando a pessoa te ofende e você simplesmente perdoa, você já deu a outra face, porque não é fácil fazer, não é fácil perdoar, mas você já ofereceu a outra face. Se alguém te tirou alguma coisa, te lesou em alguma coisa, te tirou a túnica, dá também a outra, ou seja, está perdoado, vai em paz, então você já deu a outra. Alguém te fez caminhar uma milha, nossa, que trabalho que essa pessoa está dando. Vai com ele 2, ou seja, está tudo bem. Porque todos que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito de Deus. Não vamos dar espaço para a carne na nossa vida, para a carnalidade na nossa vida. Vamos viver pelo Espírito e deixar o Espírito Santo. A palavra Espírito aí está com letra maiúscula. É o Espírito de Deus habitando em nós, nos guiando. Por quê? Porque a mentalidade do Espírito é vida e paz. Eu tenho certeza que nós queremos aqui vida e paz. Vida e paz. Não, eu não quero morte. Então a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. Senhor, nós oramos nessa manhã, Pai, e te pedimos que tudo aquilo, Pai, que foi perdido através da atitude de Adão, nós temos certeza pela fé que fomos restituídos em Cristo Jesus. Somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. Isso significa que temos sim a capacidade de frutificar e multiplicar. Isso significa sim que temos a capacidade de sujeitar e dominar todas as coisas e não ser dominado por elas. Isso significa que teremos provisões extraordinárias em fartura, sem que nada falte na nossa casa. São promessas daqueles que são herdeiros. E assim, Pai, como a terra foi entregue ao diabo através de uma ação de Adão, por isso se diz: a terra jaz no maligno. Mas, Pai, nós também cremos que pela sua atitude de justiça fomos resgatados e podemos ser co-herdeiros do Senhor nessa terra e dominar, Pai, sobre essa terra. Nos ajuda a dominar sobre os nossos sentimentos impulsivos, sentimentos de raiva, de ira, de ódio, sentimentos de vingança, sentimentos, ó Pai, que não procedem de Ti. Pai, nós sabemos quando um sentimento não é procedente de Ti. Nós sabemos, nós temos certeza que não vem do Senhor, mas nós queremos às vezes fazer justiça própria para levarmos vantagens. Então, Senhor, nos perdoa nessa manhã. Nos resgata no propósito. Nos resgata no propósito, Pai. Nos faz olhar, Senhor, para aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Nos faz olhar para aquilo que o Senhor fez por nós. O Senhor arrancou toda a maldição. O Senhor já quebrou toda a maldição. E ainda tem cristãos, Pai, que acreditam que existe maldição em suas vidas, que ainda existe maldição em suas famílias, que não tomaram posse, que não se apropriaram daquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário, porque na cruz o Senhor já quebrou toda a maldição. Pai, nós cremos nisso, Senhor. Existem pessoas que não acreditam,
Existem pessoas lá fora que não creem. Existem pessoas lá fora debaixo de maldição, sim. Existem pessoas lá fora, Senhor, vivendo maldições familiares, sim. Mas, Senhor, nós estamos aqui e somos cordeiros do Senhor, lavados, redimidos e comprados pelo Teu sangue. E nós apropriamos, Pai, daquilo que o Senhor conquistou. E nós declaramos que somos fiéis a Ti. Nós declaramos que fomos comprados e resgatados por esse sangue, e vamos viver, Pai, vida e paz, vida e paz. Teremos uma mentalidade do Espírito e não uma mentalidade de morte, uma mentalidade de carne. Então, Espírito Santo, ajuda-nos, Espírito Santo. Espírito Santo, tira de nós toda semente do maligno. Tira de nós, Espírito Santo, toda a fraqueza da carne, porque o Espírito está sempre pronto. Oh, Espírito Santo, nós queremos, Pai, ter a mentalidade do Espírito, porque somos herdeiros e cordeiros com o Senhor, comprados, redimidos, resgatados. Querido, se você puder, faz uma oração comigo. Fala: Senhor Jesus, eu creio naquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Toda maldição foi quebrada, todo pecado foi destruído. Então me ajuda a viver pelo Espírito e não pela carne, porque eu não quero morte, nem para mim, nem para minha família. Eu quero viver pelo Espírito, e sobre mim e minha casa eu profetizo vida e paz, em nome de Jesus. Aleluias! Dê um aplauso a Ele, glorifique o nome dEle. Aleluia. Eu não mereço Tua misericórdia, mas Tu vieste de longe. Eu Escutei tua voz chamando o meu nome. deixando tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu Redentor, livrastes a mim. Meu Salvador, meu resgatador. Redentor, livrastes a mim. Me prostro aos teus pés, a minha vida a ti entrego. Me prostro aos teus pés, a minha vida a ti entrego.
Aleluia. Queridos, enquanto adoramos ao Senhor, segure sua oferta na mão. Segure aquilo que você quer entregar ao Senhor nessa manhã. Tua misericórdia, mas tu viestes de longe. Eu escutei tua voz chamando meu nome, deixou tudo que para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, meu Salvador, meu resgatador, Redentor, livrastes a mim. Senhor, nós abençoamos cada oferta, Senhor, dízimos, primícias, votos, aquilo que o seu povo coloca diante do Senhor. Pai, que suba diante do Senhor, Pai, a fidelidade, a generosidade, os recursos ficam, mas que o Senhor leve, Pai, a fidelidade, a generosidade de cada um. Abençoa, Pai, os depósitos dessa semana em conta, que a fidelidade dos teus filhos seja honrada. Multiplica, Pai, a vida deles, multiplica a vida de cada um que traz aqui, Senhor, nessa manhã. Que o Senhor continue abrindo um caminho, Pai, o caminho da prosperidade, Pai, que o Senhor promete na tua palavra, que não tenha falta, que sempre tenha provisão e fartura, Pai, na vida dos teus filhos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Fique à vontade, meu irmão. Me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Aleluia, graças a Deus. Você é herdeiro, irmão, herdeiro e cordeiro. Assuma, se aproprie daquilo que foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário, amém? Vamos para casa. Quarta temos culto, tá bom? Às 7h30. Vem para cá, vamos louvar o Senhor juntos, tá bom? Hoje à noite, né, tem mais um culto. Eu acho que por enquanto é só. Vamos orar encerrando. Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa manhã em tua presença, que possamos sair daqui levando a tua palavra no nosso coração, nos apropriando de tudo aquilo, Senhor, que o Senhor conquistou por nós, Pai. Não permita que nenhum de nós seja governado pela carne, pelos sentimentos de impulsividade, sentimentos, Senhor, de impulsos emocionais, que possamos dominar tudo isso, dominar nossos sentimentos, nossa carne, que
possamos viver pelo Espírito, Pai, assim como o Senhor promete na Tua palavra. Leva o Teu povo para uma semana de êxito, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, cheio da Tua presença, uma semana de caminhos abertos, uma semana onde exista o desatar do Senhor, Pai, na vida de cada um, meu Deus, em nome de Jesus. Se tem alguma coisa atada, Senhor, presa, nós desatamos em nome de Jesus. Algum documento, alguma venda, algo que precisa sair, Pai, nós declaramos libertação em todas essas coisas, Pai. Que haja destruição de tudo aquilo que o inimigo possa estar impedindo na vida dos Teus filhos, que o caminho seja aberto e possa fluir, Pai, para a honra e glória do Teu santo nome.